Voltamos a falar com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Carvalho Veloso, sobre o julgamento da ação ordinária 1773, que trata da ajuda de custo para a moradia pelos juízes federais. Doutor Veloso, a lei do Ministério Público ela traz inúmeros benefícios aos procuradores. A AJUF luta para que esses direitos sejam estendidos aos juízes federais? Isso é o que nós chamamos de assimetria. Os procuradores da República trabalham junto com os juízes federais. Os juízes julgam as matérias relativas à competência da Justiça Federal e os procuradores da República oferecem as denúncias e promovem as ações respectivas. Contudo, em razão da lei orgânica do Ministério Público ter sido promulgada depois da Constituição, eles têm mais direitos do que a magistratura. Mesmo nós trabalhando conjuntamente, esse princípio da simetria ele não vem sendo obedecido. Os procuradores possuem, assim, mais direitos do que os juízes federais. Por isso é que a AJUF, ela pleiteia perante o Conselho Nacional de Justiça e agora perante o próprio Supremo Tribunal Federal um tratamento igualitário, a simetria entre as duas carreiras. A magistratura e o Ministério Público devem ter os mesmos direitos. Ninguém deve ganhar mais ou menos do que o outro. O que está previsto para um deve ser previsto para o outro. Se a nossa lei orgânica prevê direitos que não tenha na lei orgânica do Ministério Público, os membros do Ministério Público devem ter os direitos previstos na nossa lei. Se na lei orgânica do Ministério Público existem direitos que não estão previstos na nossa lei, os juízes federais devem ter esses mesmos direitos. É um tratamento simétrico, igualitário entre as duas carreiras. Isso é importante que o Supremo Tribunal Federal também decida. Essa decisão ela pode inclusive se dar no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta contra a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que estabeleceu a ajuda de custo para moradia aos membros do Ministério Público. Então, nessa oportunidade também o Supremo Tribunal Federal poderá decidir a respeito dessa questão, que é uma questão que há muito tempo os juízes vêm pleiteando. Nós já tivemos uma decisão do Conselho Nacional de Justiça em relação a alguns direitos e agora nós pretendemos que todos os direitos de um sejam previstos para o outro. Ou seja, o que os juízes federais recebem, os membros do Ministério Público Federal também devem receber. O que os membros do Ministério Público Federal recebem, também os membros da Magistratura Federal devem receber. Esse é o tratamento simétrico, a chamada simetria constitucional entre o Ministério Público e a magistratura. Doutor Veloso, qual que é a importância do trabalho do juiz federal para a sociedade? A Justiça Federal tem prestado um enorme serviço à população brasileira. Do ponto de vista social, nós temos os juizados especiais federais, que proporcionam à população a oportunidade de requererem as suas aposentadorias, os seus benefícios previdenciários, que muitas das vezes são negados pelo INSS, mas existe a Justiça Federal para eles recorrerem. E veja quantas pessoas não tiveram seus benefícios garantidos por força do trabalho dos juízes federais. Os juízes federais também prestam um serviço à população em relação às ações, aos atos administrativos da União. Quantos têm direitos violados por atos administrativos da União e vão à Justiça Federal por meio de mandados de segurança, por meio de ações ordinárias, e lá eles têm os seus direitos restabelecidos. E na parte criminal, então, nós temos o exemplo aí da Lava Jato. A Lava Jato que tem recuperado bilhões de reais
aos cofres públicos. A corrupção é um grande mal que vige no Brasil. Segundo dados da própria Federação das Indústrias de São Paulo, ela tem um instituto chamado Decontec, são 64 bilhões de reais anuais de corrupção. A ONU estima em 200 bilhões de corrupção. Então são valores expressivos. Aí está o grande problema do Brasil. E quem tem enfrentado esse problema? Quem tem enfrentado o processo e o julgamento de poderosos no Brasil? A Justiça Federal. Por isso é que nós nos preocupamos quando há a possibilidade de uma retaliação contra os juízes federais. Uma das retaliações é justamente a diminuição dos seus vencimentos. Se faz uma não remuneração justa, porque se concede reajustes para todas as outras carreiras e não se concede para a magistratura, e agora querem simplesmente reduzir o que os juízes federais recebem. Ou seja, isso significa um enfraquecimento da carreira. Esse é um dos aspectos que se enfraquece, porque se todas as outras carreiras tiveram reajuste, se todas as outras carreiras recebem ajuda de custo para moradia, sem qualquer problema, e somente a Justiça Federal está sendo atacada dessa maneira, existe uma razão. E a razão não pode ser outra, senão uma retaliação em razão do trabalho da Justiça Federal, em razão do trabalho da Justiça Federal no combate à corrupção. Nunca no Brasil os poderosos, os donos do poder, estiveram no banco dos réus. Agora, essas pessoas estão sendo levadas a julgamento pela Justiça Federal. É claro que haveria reação contra isso. E a população precisa estar atenta a esse tipo de manobra, porque vai se tirando, e daqui a pouco nós teremos uma Justiça Federal enfraquecida, sem condições de enfrentar os poderosos. E também com a possibilidade de os seus membros saírem para outras carreiras. Isso é preciso que a população esteja atenta, que a população esteja ao lado da Justiça Federal, que a população não abandone a Justiça Federal, que a população continue a apoiar a Lava Jato. Agora, isso só será possível se nós continuarmos com a Justiça Federal forte, com a Justiça Federal em condições de fazer esse enfrentamento. Se nós tivermos uma Justiça Federal enfraquecida, a corrupção ganhará. A corrupção ganhará essa guerra e dificilmente ela voltará a ter controle. Porque se a corrupção ela ganhar a guerra contra a Justiça Federal, a população será aquela que mais irá sentir. Então é preciso defender a Justiça Federal. E é isso que a JUF faz cotidianamente, a defesa da Justiça Federal. Continuaremos defendendo a Justiça Federal. E a população precisa entender que a Justiça Federal ela é essencial nesse trabalho. Por isso é que nós pedimos apoio, por isso é que nós esperamos que a população continue a apoiar a Justiça Federal, continue a apoiar a Lava Jato e continue a ser contra a corrupção e contra aqueles que a praticam no Brasil.